Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy e hoje nós vamos falar de um assunto grande, os gigantes. E caso você tenha percebido, a minha voz parece um pouco diferente porque eu estou usando um novo método de captura de áudio, porque por algum motivo o método antigo fazia o áudio ficar muito diferente do que ele parecia em outros mecanismos de captura. Então acredito que esse aqui vai ficar mais estável. Vou fazer um teste, se der certo, faça aí no comentário qual que você prefere. Mas os gigantes. Os gigantes que existem hoje no mundo do Warhammer Fantasy são em sua maioria estúpidos, bêbados e grosseiros, criaturas quase que selvagens, que andam por aí devorando gado e aterrorizando pequenos vilarejos, e são nômades, eles ficam em regiões por um pequeno tempo e depois partem para outra, sem ter muitos objetivos ou cultura ou qualquer coisa maior. Mas não foi sempre assim. Os gigantes já foram conhecidos por outro nome, os Titãs do Céu. Nessa época, mais ou menos uns 3, 4 mil anos antes do início do calendário imperial, os gigantes eles viviam isolados em castelos nas montanhas a leste de Morn. Morn é uma montanha que eu vou falar um pouco mais no próximo, que vai ter um mapa e vai facilitar a visualização. Mas os gigantes viviam nas suas fortificações nas colinas e eles apenas saíam delas para levar as suas manadas de mamutes para pastar. Devido ao seu tamanho imenso, é muito provável que eles precisassem de uma quantidade grande de alimento, por isso que eles raramente se movimentavam muito, gastavam muita energia, e eles tinham esse estilo mais... como é que se fala o contrário de nômade? Me fugiu a palavra agora, mas esse estilo mais fixo. Depois eu pesquiso a palavra, me fugiu completamente nesse momento. E assim eles utilizavam as suas manadas como fonte de alimentação e talvez alguma caça pequena que ia ali, além do leite dos mamutes e talvez até um pouco de agricultura. E nesses locais onde eles viviam, eles tinham pequenos grupos provavelmente familiares, porque um grande número desses titãs do céu não poderia viver no mesmo local, até porque eles consumiriam todos os recursos naturais de uma região para se alimentar. Então é muito provável que no seu desenvolvimento eles acabaram vivendo em grupos de, no máximo, um núcleo familiar em cada uma dessas fortificações das montanhas. E assim eles viveram pacificamente por séculos. Até que um mecanismo de mudança caiu do céu. Talvez enviado por um corvo que ri do outro lado do imaterial. Existia e ainda existe no mundo moderno do fantasia, uma espécie muito, mas muito agressiva, que são os ogros. Os ogros nem sempre viveram em Morn, como vivem hoje. Antes eles viviam as terras ainda a leste da onde moravam os Sky Titans, das terras dos gigantes, as antigas terras do gigante, como você pode ver aqui no mapa, Ancient Giant Lands. Eles viviam mais para o lado, para a direita ali do mapa. E um belo dia caiu um meteoro do céu. E esse meteoro atingiu a região onde ficavam a maioria das tribos dos ogros, causando a morte de grande parte da população deles já nesse primeiro impacto, e criou-se uma cratera que não tem fundo, que ela continua crescendo cada vez mais para baixo. Essa cratera é chamada The Great Maw. The Great Maw seria a grande garganta, a grande mandíbula. Os ogros cultuam essa cratera como um deus da destruição que consumiu a boa parte da sua espécie na sua fome. E com essa queda do meteoro, você deve já estar pensando, ele é feito de Warpstone, aquela pedra do imaterial que causa bastante problema?
Sim, ela é feita daquilo ali. Então eles tiveram que sair de perto desse Great Maw porque a sua caça estava morrendo e ficando doente por causa daquela influência da Warpstone daquilo ali. E os ogros também começaram a ficar doentes, apesar de sua grande resistência. Aquilo não era algo muito saudável para viver perto. Então eles começaram a migrar. Como essa cratera fisicamente impedia deles passarem mais para o leste e para Cathay, que seria a terra referente à China no mundo do fantasia, eles vieram para o oeste, para as montanhas. Os ogros, eles têm uma coisa que provavelmente você vai se identificar, uma fome contínua. Eles estão sempre com fome. E quando eles subiram as montanhas, a única coisa que tinha para comer ali eram os mamutes que os Sky Titan usavam como gado. E por muitos anos eles ficaram, provavelmente os próprios Sky Titans, já era uma coisa que afastaria os ogros, porque entre morrer para comer, era melhor comer um animal menor que vivia ali na terra deles. Só que agora eles não tendo mais comida, era ou enfrentar os Sky Titan ou morrer. Então eles começaram a caçar os mamutes e os Sky Titan para comida, porque os ogros comem qualquer coisa que eles conseguirem matar. Então, apesar de alguns morrerem na luta, para cada 3 ogros que um Sky Titan matava com chutes, socos ou com uma batida de uma árvore, eles derrubavam, consumiam aquelas carcaças dos mamutes e deles e se reproduziam mais os 200, 300 ogros. Então, era uma batalha de atrito que os gigantes não tinham como vencer. Os gigantes, vendo aqueles ogros atacando, decidiram ser cautelosos e voltar para suas fortalezas nas montanhas. Mas os ogros não estavam fazendo apenas uma pequena caçada ou tentar roubar, pilhar algumas regiões. Era uma guerra de extermínio para os Sky Titan, porque os ogros precisavam alimentar as suas tribos, porque, como eu falei, eles têm sempre fome. E era a única fonte que eles têm de comida palpável para fazer a viagem até o local onde eles atravessar as montanhas ali de Mor. Infelizmente para os titãs, eles viveram isolados por séculos. Então eles não tinham mais assim, um senso de unidade de espécie ou unidade de país ou uma coisa assim. Então cada um deles lutou sozinho contra os ogros, que lutavam em grandes tribos, e apesar desses Sky Titans serem inteligentes e terem desenvolvido coisas como pólvora, canhões gigantes, por sinal, os ogros simplesmente matavam eles no atrito e eles foram roubando algumas coisas desses Sky Titans, como por exemplo a própria pólvora e os canhões. Então eles utilizaram essas armas para invadir os castelos dos outros, e quando os Sky Titan perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais, porque como eu falei, eles não se comunicavam e as famílias eram bem isoladas. Então, quando eles perceberam, a maioria deles já havia virado almoço de ogro. E como eu falei para os ogros, isso não foi uma coisa por crueldade, apesar de ter sido cruel, foi por necessidade. Era a única coisa que eles tinham para comer, então eles iam comer. E olha, quando um ogro está com fome, é muito difícil parar ele. Então, os ogros acabaram quase que dizimando toda a espécie. Existem relatos, por exemplo, que um Sky Titan manteve uma tribo de ogro com comida por mais de 2 meses. Então, olha, com a quantidade de carne que essa gente come, é bastante. Assim, um ogro come, essa seria o que uns 6 seres humanos comeriam, tipo, no dia inteiro eles comem em uma refeição. Mas vamos pro próximo. É claro, e eles roubaram os canhões dos Sky Titan e a pólvora para poder utilizar no cerco das outras fortalezas. Então até hoje eles utilizam essas armas. Infelizmente para os gigantes pacíficos, eles foram
caçados até o fim. Hoje não existe mais aqueles titãs do céu. Os ogros dizem na sua mitologia que alguns eram tão grandes que eles nem lutaram, nem foram caçados. Eles simplesmente foram modificando-se e virando uma montanha. E existem no caso ali nessa região que divide o antigo território dos ogros, que fica esse grande mó, e as montanhas de Morn, que é onde os ogros hoje vivem, as montanhas gigantes. E o mito de origem dessas montanhas gigantes é que alguns desses Sky Titan, vendo que não tinha mais como lutar, eles se transformaram nas próprias montanhas. Provavelmente isso é só uma lenda. O mais provável é que eles foram todos consumidos e comidos até os ossos pelos ogros. Também falam que alguns deles, que seriam os ancestrais dos gigantes modernos, fugiram daquelas suas fortalezas, abandonando seus mamutes e começaram uma vida nômade, procurando comida nas terras mais a norte e no caso a oeste, fugindo dos ogros e da sua grande migração. O que eles comiam, esses seres enormes? A vida animal local, árvores com frutos, e quando uma região ficava escassa, eles partiam de uma para outra. Provavelmente essa vida nômade é que deu origem aos gigantes modernos, porque sem uma abundância de comida como era antes, eles foram ficando gradativamente menores, porque sem muita comida eles não vão conseguir crescer tanto quanto eles eram antigamente. E além dessa falta de alimento, eles também começaram a viver de forma muito isolada. É raro tu ver dois gigantes. A maioria das vezes tu vai ver apenas um, porque dois gigantes, como eu falei, vão ser uma pressão muito grande na cadeia alimentar local. Então eles ficam longe um do outro na maioria do tempo. Como eles se reproduzem, ninguém sabe. Aliás, é muito difícil tu ver uma gigante fêmea. É possível que elas ficam mais afastadas e escondidas das civilizações e eles têm alguns pontos seguros para procriar e começar a criar seus filhos, e quando eles crescem eles mandam eles embora. Mas não se sabe ao certo, é só postulado isso, não se sabe se realmente é assim que acontece. E hoje, como é que estão esses gigantes? Os que existem hoje, eles têm uma variação de tamanho, mas eles são só uma sombra do que eram aqueles Sky Titan. Eles costumam ter de 6 a 8 metros, na maioria, assim, na média. Alguns podem ser mais altos e menores também, não tem problema. Já que tamanho não é documento, né? Desculpe, desculpa para um gigante pequeno. Então, alguns gigantes civilizados vivem junto com as sociedades humanas. Mas é meio difícil isso, porque os humanos têm um certo... Olha, eu diria preconceito, mas bem a verdade, eles podem esmagar uma pessoa sem querer, eles podem matar alguém só por não ter enxergado elas embaixo do seu pé. Fora a quantidade de comida que eles devem comer ali dos aldeões locais. Então, eles têm uma certa raiva. A maioria das civilizações não gosta muito dos gigantes, mas alguns deles trabalham como mercenários para os exércitos de reis e senhores de guerra, e também para os nobres, tanto na Bretônia quanto no Império. Então eles lutam sim do lado dos humanos. Existem alguns gigantes que são quistos pelos habitantes locais. Por exemplo, tem uma cidade do Império que tem um canhão gigante, e esse canhão, quem carrega é um gigante civilizado. Ele vive ali já a vida inteira, e os aldeões locais gostam dele, levam ofertas de comida e bebida, porque eles bebem bastante. Aliás, esses são os gigantes que mais falam, assim, se tu quiser perguntar e conversar com eles, eles conversam. E eles dizem que eles lembram daquele tempo que eles viviam como os Sky Titan, nos castelos, nas suas famílias, e aquilo para eles era um paraíso, e eles foram expulsos daquele paraíso, eles jamais iriam voltar para lá. E o motivo deles beberem é para tentar esquecer isso aí. Acredita-se que os gigantes têm meio que uma memória genética. Não sei se tu já jogou Assassin's Creed,
que ele tem essa teoria da memória que fica no teu gene. Então, seria isso. Eles conseguem entender, ver ou ter alguns flashbacks de vidas passadas ou de seus ancestrais. E isso permite que eles saibam o que eles já tiveram tudo e hoje não tem mais. Então hoje os gigantes estão na sarjeta do que seria o ideal para eles. Por isso que eles bebem que nem um condenado. A maioria deles é muito alcoólatra. Mas, vamos para o próximo. Os Pele Verde adoram os gigantes, não em adorar como uma divindade, mas para um orc ser grande, agressivo e meio estúpido é o ápice da vida, é o ideal. E os gigantes são grandes, agressivos e meio estúpidos. Então eles são fãs dos gigantes, assim, eles gostam bastante deles. E os gigantes, esses coisa verde que dão comida para ele e não tentam matar ele o tempo todo, ok, eles ficam juntos. Então, muitos gigantes ajudam algumas tribos de pele verde para procura de comida e proteção, porque eles ainda são caçados. Aliás, isso vem até no próximo. Muitos deles servem como escravos para algumas das civilizações também, principalmente para os ogros. Para um ogro é uma coisa nobre, assim, é uma coisa extremamente honrada para a espécie deles, tu conseguir capturar um gigante e obrigar ele a trabalhar para ti como escravo. Por causa daquela história legendária ali dos Sky Titan e que os ogros venceram essa batalha. E se o gigante não colaborar, eles simplesmente matam e comem o gigante. Para os ogros é vitória, vitória, não tem problema nenhum. E existem vários tipos desses ogros, eles lutam em vários exércitos. Tu joga o Total War Warhammer, tu vai ver que tem gigante na maioria dos exércitos. Eles não são guerreiros natos, assim, mas eles têm uma força enorme e eles podem esmagar os inimigos como se fossem moscas. Como eu falei, os gigantes de hoje são também burros. Então, assim, tu tenta guiar ele numa batalha. Ele pode começar atacando o inimigo, usando uma arma que tu deu para ele, tipo uma espada muito grande, longa, ou uma árvore, mas depois de bater uma, duas vezes, ele vai ficar distraído e ele vai comer um daqueles inimigos, ou tentar chutar ele, ou pisotear, ou sair dali e coçar a bunda, porque eles não são guerreiros, eles não entendem direito que aquilo é uma luta. Essa questão de guerra não está na genética do do gigante, nem no seu comportamento. Eles são agressivos, sim, mas como se fosse tu agressivo com uma mosca, uma barata que entrou na tua casa. Tu não considera aquilo uma guerra ou uma luta, tu vai tentar esmagar ela e vida que segue. Então não é, para eles uma batalha seria isso. Os inimigos não são mais que insetos, então depois de um tempo, tipo, aquilo perde o interesse para eles. Além de que eles também não querem estar ali. Um dos problemas dos gigantes, além dele ser um alvo muito fácil para acertar, é que eles também não têm uma moral, uma leadership, que seria no jogo de mesa, muito grande. Então eles são caros e são um alvo enorme para acertar, e eles fogem da batalha caso tudo dê errado. Então não são uma unidade assim meta no jogo de hoje, no tabletop. E alguns gigantes, até ali eu falei que antes, eles bebem para esquecer, não é? Tem outro jeito para eles esquecerem. Os gigantes civilizados falam que alguns dos seus irmãos decidiram migrar para o norte, porque no norte eles servem os deuses do caos, e aquela influência do caos faz eles esquecerem. Porque aquela memória do paraíso que já foi e que nunca mais terá é algo quase que é um peso na consciência deles contínuo, é um fardo que está sempre com eles. Então, às vezes, eles se entregam para os deuses do caos para esquecer. E quanto mais tempo e mais para o norte, que é onde tem mais influência da magia caótica, mais mutado e aberrante o gigante vai ficando. Então é triste ver que os Sky Titan hoje viraram apenas uma sombra do que já foram, tentando viver o dia a dia para conseguir o alimento de hoje,
ou se entregando para os poderes caóticos e virando aberrações. Mas é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do velho mundo. Estejam com Sigmar e tudo de bom.